Queria que você se colocasse diante do Senhor. Se você puder ficar de pé. Queria convidar você a sair da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos nela. Nós estamos nesse lugar que muitas vezes é confortável, mas no fundo não é um bom lugar para se estar. O melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas muitas vezes, para se conseguir estar na presença do Senhor, nós precisamos deixar determinadas coisas de lado. E eu queria que você refletisse nessa hora o que é que você precisa deixar. Que lugar que você está hoje que você precisa sair? Às vezes a gente precisa romper com determinadas coisas para que Deus possa se manifestar na vida da gente. O desejo dele, o desejo do Senhor, é que você possa viver de fato uma vida completamente nova. Mas para viver o novo de Deus, existem coisas velhas que precisam de fato ficar para trás. O que é que precisa ficar para trás? Pai, aqui nós estamos e nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então, Deus, manifesta o Teu poder na vida de cada um de nós. Nos inunda, Senhor, com a Tua presença. Vem, Senhor, com a Tua paz, que ninguém consegue entender. A paz que excede todo entendimento. E guarda a nossa vida em Ti. Amém. Senhor, nós estamos aqui e desejamos ser encontrados por Ti na condição de adoradores. A Tua palavra diz que o Senhor está procurando isso. Nos encontra, Pai, nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, podem sentar. Eu queria estar conversando com vocês sobre algo que é tão importante. Hoje eu tive um dia repleto de coisas para resolver, prazos para cumprir, e tantas coisas que geram uma pressão e acabam muitas vezes produzindo ansiedade na gente. E eu tinha uma reunião marcada no final do dia. E eu tinha falado para minha esposa: ó, tá sabendo que é você que vai pregar, né, amanhã? E ela disse: como é que é? Porque ela tinha também uma série de compromissos, inúmeras reuniões. E eu percebi que ela ficou angustiada, né, com esse chamado, porque ela não iria ter o tempo necessário para fazer. E eu confesso que eu estava sem saber o que dizer, sabe, para vocês hoje. E chegou uma hora que ela disse assim: mas meu amor, você não tem nenhuma palavra. Eu disse: eu não tenho não. E chegou uma hora que eu tinha acabado de preparar algumas coisas para a reunião que eu iria ter no final do dia. E eu parei diante do Senhor e disse: Senhor, fala comigo. E eu estava tão estressado, irmãos, que ele sabe de uma coisa: eu vou descansar um pouquinho. Eu vou descansar porque eu creio que o Senhor vai me entregar o que eu tenho que falar quando eu sair dessa posição de descanso. E foi só eu pensar em descansar que a palavra veio. Porque na verdade eu precisava falar para vocês sobre descansar em Deus. Descansar em Deus e assim encontrar paz e propósito. Porque a gente só encontra paz e propósito quando a gente consegue descansar no Senhor.
E a gente percebe isso na Bíblia toda. Jesus é um grande exemplo disso. Não sei se vocês recordam aquele episódio que ele estava dormindo no barco, a tempestade estava pegando, né? O barco prestes a afundar e ele estava descansando. E é interessante, uma vez eu ouvi uma pessoa falar que nós temos autoridade sobre as tempestades que nós aprendemos a descansar. Eu achei de uma profundidade tão grande isso. Porque Jesus saiu do descanso e ele levantou para repreender o vento e fazer a tempestade se acalmar. Porque ele soube descansar no meio da tempestade. E nós precisamos aprender a descansar em Deus no meio das tempestades da vida. Então hoje eu queria explorar isso com vocês. Isso é algo que é fundamental na nossa jornada cristã. Descansar em Deus é algo que todo cristão precisa aprender. Se nós aprendermos isso, nós vamos descobrir que descansar em Deus não apenas traz paz, mas também nos concede uma série de benefícios. E antes de falar de chaves para se conseguir descansar em Deus, eu gostaria de falar para vocês de alguns benefícios que o descansar em Deus nos traz. O primeiro deles é a paz interior. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:7. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. A gente poderia até ler do 6. Olha o que diz o 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é curioso, da última vez que eu tive a oportunidade de ir em Israel, eu aprendi algo que eu nunca esqueço. O guia lá estava falando sobre paz, né? Ele falando sobre shalom. E ele dizia algo que eu queria compartilhar com vocês agora. Ele dizia assim, não sei se você lembra, Carlos. Shalom não é qualquer tipo de paz. E ele nos ensinou ali que o conceito de shalom é paz mesmo em meio à guerra. Então você está no meio da tempestade, você está no meio da luta, no meio da adversidade, mas você sentir paz. Então isso significa que paz não depende do que você está passando, ou seja, a paz independe das circunstâncias. A paz também depende do lugar onde você está, porque muitas vezes a gente acha que encontrar a paz depende de estar num spa de luxo. Em Porto de Galinhas, fazendo a propaganda aqui, Porto de Galinhas. A gente acha que paz é isso, é estar num lugar sem problema, sem dificuldade. Mas, querido, se fosse assim, milionário não se matava. Porque, na verdade, o lugar onde nós encontramos a paz é na presença do Senhor. É por isso que, se nós estivermos nesse lugar, nós vamos estar na adversidade, na guerra, mas a paz, que excede todo o entendimento, é por isso, a paz que o Senhor nos dá, é a paz que o mundo não pode nos dar. A Bíblia diz que é a paz que excede todo o entendimento. A paz que ninguém consegue entender. A paz no meio da guerra. É a pessoa que olha para você e diz assim, poxa, eu não sei como é que fulano não aguenta. Está passando por tudo isso e ainda assim está calmo, como se nada estivesse acontecendo. Quem já ouviu isso aqui? Por quê? Porque a paz que essa pessoa tem
É a paz que o mundo não pode dar, a paz que só Jesus, que é a nossa Shalom, pode nos conceder. Então, pense numa coisa, onde é que está o seu descanso? Seu descanso precisa estar no Senhor. Então, paz interior é o primeiro benefício de poder descansar em Deus. Aqueles que descansam no Senhor conseguem paz. A segunda coisa é que aqueles que conseguem descansar no Senhor, eles recebem direcionamento do Senhor, a direção divina. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Um texto que eu gosto muito, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Fala, confie no Senhor de todo o seu coração. Não é de parte do seu coração. Não é isso que diz. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando você descansa no Senhor, quando você exerce a sua fé para crer que o Senhor não perdeu o controle da situação, de que não importa o que aconteça, no final vai dar tudo certo, porque no final, gente, queridos, tem salvação. Pense uma coisa, aquele que está em Cristo, se tudo aos olhos humanos der errado, ainda vai dar tudo certo. Porque a nossa vida, ela não se acaba aqui. Ela não termina aqui. Existe uma promessa de uma vida eterna, ilimitada, para sempre. Mas temos que confiar e temos que descansar nele. E aí, aqueles que conseguem descansar no Senhor, experimentam o direcionamento de Deus. Descansar no Senhor é confiar nele de todo o nosso coração, não se apoiar na força do nosso braço, no nosso próprio entendimento, na nossa capacidade, no nosso intelecto. Reconhecer o Senhor em tudo na nossa vida. A gente tem que ressignificar as coisas. Eu estou lendo um livro muito interessante de um pastor, mas que ele é um profissional conhecido, assim, ele que escreveu um livro chamado Desvendando o Poder da Inteligência Espiritual. Dr. Djalma Pinho, o nome dele. E ele estava explicando, ele explica no livro dele, que se descobriu, ele fez um doutorado na Universidade de Harvard, e descobriu, lá os cientistas descobriram que só o ser humano tem um ponto no cérebro, que os cientistas chamaram de ponto de Deus. Através daquele lugar que só o homem tem, só a mulher tem, só o ser humano tem, nenhum outro animal tem, macaco não tem, cachorro não tem, nenhum outro bicho tem. Só o ser humano tem isso. Através desse ponto específico é onde o ser humano consegue ter experiências de natureza espiritual, que transcendem a possibilidade de ouvir uma voz que vem de um lugar que os cientistas não sabem explicar, a possibilidade de repente enxergar uma coisa que ninguém está vendo. É só através desse ponto que só o ser humano tem. E aí ele estava, assim, ele discorre lá no livro que muito se fala sobre inteligência emocional, que é extremamente importante, mas o que ele mostra é que a inteligência das inteligências é a chamada inteligência espiritual. E se você desenvolve essa inteligência espiritual, e ele mostra por A mais B, que a maneira de se desenvolver a inteligência espiritual é através dos ensinamentos de Jesus. Veja que coisa interessante. Então, o que ele mostra, ele decodificou as parábolas e ensinos de Jesus e mostrou, nesse tese de doutorado, que é a maneira de se desenvolver a inteligência espiritual. E quando se desenvolve a inteligência espiritual, se tem equilíbrio emocional, tudo se arruma. E a gente sabe disso, na prática. Então, tudo vem do céu, ok? Tudo começa no céu. Se você
busca o Senhor e alinha sua vida aos princípios estabelecidos na palavra, tudo vai se organizar. Direcionamento divino vem através do conhecimento da palavra, da comunhão com Deus, do tempo de oração. Depois, se você consegue descansar no Senhor, você recebe provisão divina. Terceira coisa, provisão divina. Em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você crê que existe provisão para você? Existe. Mas tem que aprender a descansar. Esse é um desafio, queridos. Eu me lembro, há uns anos atrás, meus pais passaram uma dificuldade muito grande, eu ainda estudava e não trabalhava na época. Isso foi nos anos 90. E foi interessante que teve um dia que acabou toda a comida, minha mãe chegou e disse assim: meu filho, botei a última xícara de arroz no fogo. E meu pai, assim, por muito menos do que isso, ele se desesperava, sendo que ele tinha encontrado Jesus. E como ele encontrou Jesus e se entregou de verdade a ele, começou a experimentar a paz que ninguém consegue entender. A paz que excede todo entendimento. E eu lembro que meu pai chegou e disse: não se preocupe, minha filha, Deus vai arrumar um jeito. E eu olhei e disse: não é meu pai. Porque ele tinha mudado. Jesus muda. Ele tinha se modificado. Ele estava com um preparo emocional que ele nunca teve. Por quê? Porque tudo começa no céu. Amém? Quando foi de tarde, o interfone toca. Isso foi final da manhã. De tarde, o interfone toca. Um cara que não sabia nada do que a gente estava passando chega e diz assim: ó, vem aqui, me ajuda a tirar as coisas do carro. E quando a gente chega no carro, era um Uno com um banco traseiro rebatido, ou seja, aquele salão bem grande, sacos e sacos de feijão, sacos e sacos de arroz, sacos e sacos de macarrão. E ele chegou e disse: a gente fez uma campanha lá na empresa para arrecadação de alimentos e veio tanta comida que a gente não está conseguindo distribuir. Fiquem para vocês com o que for necessário e distribuam com quem estiver precisando. E eu olhei assim e disse: meu Deus, que coincidência. Para mim, naquela época metido ateu, isso era coincidência. Para o meu pai, para a minha mãe e para os meus irmãos que conheciam já o Senhor, aquilo era jesuicidência. E na vida daquele que aprende a descansar em Deus, jesuicidência passa a ser rotina. Milagres passam a ser naturais. Porque aquele que descansa em Deus não anda no natural, mas vive o sobrenatural. Então tem provisão para você. E tem força que se renova. Porque lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão desfalecidos. Então essa promessa é para você e é para mim. A promessa de descanso. Mas só experimenta isso quem espera no Senhor. E esperar no Senhor é se mover sobretudo com Ele. Não é ficar parado. A gente ouve descansar e a imagem que a gente tem de descanso é ficar parado. É deitar na cama e dizer assim. Mas descansar é estar em Deus. Sabe, queridos, quando eu disse eu vou descansar e o Senhor vai me entregar a palavra hoje. Queridos, eu não fui descansar não. Mas eu tive uma disposição de crer que se eu não ficasse ansioso e mantivesse a minha fé nele,
Ele iria me entregar a palavra, porque tudo vem dele. Venha-se embora, meu filho. Mas, irmãos, quando o pastor chegou aqui, eu disse, agora eu não vou mais não. Eu me despedi, estava lá atrás, e disse a minha esposa, estou cansado. Eu vou embora, não vou ficar por conta não. 8 horas, não tem ninguém aqui, eu vou embora, estou cansado. Cheguei aqui, Claudinho estava, comecei a conversar com o Claudinho. Quando eu vejo o Gustavo chega. Eu disse, rapaz, você chegou, agora eu não vou mais não. Eu tinha me despedido de Johanna, dizendo, vou embora que eu estou cansado. Você veja como são as coisas, tá? Aí você está falando aqui em descanso. Quinta-feira, eu estou numa negociação aí com um grupo. Eu trabalho com consultoria. E entrou para mim um negócio único no Brasil, aqui na cidade, e eu ofereci a esse grupo, e um dos diretores na quinta-feira me ligou, disse, se você quiser que isso ande, você tem que se compor comigo. Aí eu disse, meu Deus, eu vou estar aí em Recife na segunda-feira para a gente conversar sobre isso. Eu disse, tá bom, irmão, a gente conversa. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você, eu não quebro meus princípios, tá bom? Tá bom. Na quinta, na sexta eu ia para Garanhuns com a minha esposa e eu fiquei. Quinta e sexta, eu digo, meu Deus do céu, trabalhando 36 anos para um negócio desse. E o cara chega agora aqui, está dizendo que vai me interromper, não vai fazer negócio se eu não compor com ele. E conversando com amor e conversando, eu comecei a orar. De manhã a gente amanheceu, eu fui para Garanhuns, que meu neto ia jogar lá. Aí eu disse, Senhor, a empresa é tua, o cliente é teu, eu vou descansar. Não vou perder meu final de semana. Está em tuas mãos. E ele marcou na segunda-feira a reunião aqui. Nem me lembrei. Na segunda, ele mandou um recado de 10 horas da manhã. Eu fui ver 4 horas da tarde, que ele não vinha na segunda. Ele não se incomodou e ligou para mim. Aí só mandei um recado para você. Eu disse, eu não vi. Eu não pude hoje, mas amanhã eu estou aí, que é terça. Aí eu fiz, tá bom. Eu com um cliente de fora também não me preocupei. Quando foi terça, ele disse, ó, eu não deu para eu ir, eu vou quarta. Aí eu disse, tá bom. Aí eu, de manhã, ontem eu não pude ir, ele marcou hoje. 10 horas da manhã, também não pude ir, porque eu estava com o cliente. Mas de manhã eu cheguei e disse, Senhor, Espírito Santo, eu descansei. Eu descansei. Que o Senhor, que eu fale através do que o Senhor quer que eu fale. Todo mundo sabe que eu não sei ficar calado, eu escuto muito pouco. Aí eu disse, que eu escute mais, que eu preste atenção no que esse cidadão quer falar comigo. E que eu fale na hora certa e que o Senhor me use. O Senhor fala, Espírito Santo, eu não vou falar. É o Senhor que vai falar através de mim. Irmão, quando eu cheguei lá, o negócio foi outro hoje de manhã. Primeiro, não foi de 10 horas que eu estava com o cliente. Cheguei lá, eu liguei para ele, era 11h40. Eu disse, irmão, não deu para ir de 10 horas. Ele disse, não, Carlinhos, já estava me tratando com Carlinhos. Não, Carlinhos, pode vir para cá que a gente conversa. Só quer dizer uma coisa a vocês, irmão. O cara me botou, não só em um projeto que ele queria tomar. Ele me botou em 6 projetos. Ele me botou e colocou os 6 projetos que ele tem aqui para a cidade. E disse, eu quero colocar 20 lojas e você vai estar comigo. Vocês entenderam isso? Hein? Aí eu ia me embora. Aí o pastor vem falar em descanso. Quando ele começou, disse, eu vou falar sobre descanso. Eu, Senhor, você vai confirmar que eu tenho que estar na quinta-feira no escuto da porta? E eu ia me embora, gente. E ele começou a dizer, eu tenho que dar esse testemunho para os irmãos, porque é verdade. É verdade. E eu sou muito ansioso e era, corrigindo. E o pastor me conhece há muito tempo, sabe disso, Ledinha também. E eu não sei escutar. E Deus fala, escute, não sabia. O Senhor fala, escute.
Então eu cheguei, orei e pedi ao Espírito Santo que ele me desse sabedoria, discernimento, para eu poder ouvir, discernir e que ele falasse através de mim na hora que fosse para eu pronunciar alguma coisa nessa reunião. E foi a melhor reunião que eu tive com esse grupo há 3 anos que eu estou trabalhando nele, para a implantação de lojas dele. Então, está fechado aqui em Recife, sou eu e você. Aí tirou uns caras que estavam me atrapalhando, que eu não tinha feito nada ainda com eles aqui. Aí já assinou um contrato em Jaboatão, de uma loja, aí já está querendo assinar outro domingo. Segunda-feira já mandou o de Olinda, aí já me deu mais 6 e disse que vai botar 20. Porque eu descansei no Senhor. Enquanto eu estava querendo lutar com a força do meu braço, na carne, eu não vou falar com esse cara. Eu vou mandar ele pastar. Vou falar com o dono da empresa. Que é um crente, é um irmão. O dono do grupo é um irmão. Hoje é a terceira rede no Brasil. O cara é um irmão. Aí ele disse, ele mandou procurar você e disse que fechasse aqui com você. Aí eu disse, Senhor, obrigado. Então, descanso. Eu não podia ficar ali sem dar esse testemunho, porque eu ia embora, tá? E o Senhor me segurou. Fiquei conversando aqui com o Claudinho sem nada. Claudinho aqui ensaiando. Eu disse, Claudinho, deixa eu conversar contigo aqui que eu vou te contar. Entendeu? Um jeitão. Glória a Deus por isso. Obrigado pela oportunidade, pastor. Casa é sua. Glória a Deus. É um prazer ouvir os testemunhos, né? A bênção edifica a gente. E é interessante que Carlos acabou de falar da primeira chave para se descansar no Senhor. Sabe qual é a primeira chave? Dependência do Senhor. Ele reconheceu que não adiantava agir na força do braço, mas que ele precisava depender do Senhor, descansar nele. É curioso que Jesus falou lá em João 15, 5. Jesus disse assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês podem fazer. Você tem essa consciência de que sem o Senhor você não pode fazer nada? Essa é a primeira coisa. Esse é o segredo, é a consciência disso. Tem isso, esse mindset, essa forma de pensar precisa estar entranhada na sua cabeça. Você precisa entender que sem Deus você não pode fazer nada. Estava lá a pessoa dando indireta e tudo mais. Ele descansou no Senhor, entregou o Senhor mudou tudo. Porque o Senhor tem o coração do rei nas mãos. A Bíblia diz isso, ele inclina para onde quer. Mas quando nós ficamos ansiosos e tentamos resolver do nosso jeito, nós estamos impedindo o Senhor de agir e de vir com a providência dele sobre as nossas causas. É por isso que lá no Salmo 37, versículo 4, diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas existe uma outra tradução que eu gosto mais, que diz assim, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E quando nós nos deleitamos verdadeiramente no Senhor, nós estamos focando nos melhores planos dele, ao invés dos nossos. A ação de se deleitar nele, se deleitar no Senhor, molda os nossos desejos, porque a gente entende que a nossa satisfação está inteiramente nele. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Ele é que vai ser o nosso provedor. Ele é que vai suprir tudo. Ele é que é o dono. Essa consciência é outra coisa que falta. Quem é o dono? E eu achei muito interessante a oração de Carlos. Senhor, a empresa é tua. Isso há uns anos atrás, ele não falava isso nem a papo. A empresa é tua, o cliente é teu.
Há um tempo atrás era a empresa é minha, o cliente é meu. Então, essa mudança de ver as coisas, eu diria que é a chave. Essa dependência de Deus é a primeira chave, queridos, para que a gente possa conseguir descansar no Senhor. Porque os planos e desejos de Deus superam em muitas vezes os nossos. Pode ter certeza, onde que ele esperava que o cara ia dar 20 negócios para ele, queridos. Porque o Senhor faz muito além do que a gente imagina. Tu estava brigando por um. E o Senhor, quando você descansou nele, te deu 20. Meu Deus, que coisa tremenda. É isso que ele faz na vida daqueles que esperam nele. Na vida daqueles que conseguem descansar nele. Então, por isso que ainda no Salmo 37, diz entrega. Versículo 5 aí do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entregue. Essa palavra entregar significa, ela está no texto original, deixa eu abrir aqui, diz assim: rolar. Rolar para baixo. Então, ó, entregar o teu caminho ao Senhor é coloca o teu caminho submetido ao caminho do Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Foi isso. Carlos chegou e disse: Senhor, eu não vou perder meu final de semana não. Está nas tuas mãos, Jesus. E o Senhor fez o milagre acontecer. Então, queridos, para conseguir descansar no Senhor, é essencial se entregar a Ele completamente. Tem que se entregar a Ele de verdade. Nós devemos entregar a Ele os nossos planos, as nossas preocupações, que foi o que Carlos fez, os nossos desejos, que foi o que Carlos fez, confiando que Ele sabe o que é melhor para a gente. Buscar a sua vontade, a vontade de Deus, é outra coisa que é crucial. Nós devemos buscar ativamente a vontade de Deus. Em nossas decisões, em nossas ações, nós precisamos ter a orientação dele em tudo. Então, a primeira chave, dependência. A segunda, perseverança na oração. Outra coisa que ele fez. Porque ele poderia ter dito assim: pronto, não quero saber mais não. Mas ele colocou na mão daquele que tudo pode. E ele foi orar. Então, a perseverança na oração é a segunda chave, meus irmãos, que eu gostaria de passar para vocês. Nós precisamos continuar buscando a presença de Deus através da oração constante. Essa é uma chave para se descansar nele. Jesus nos ensina a persistir em oração. Se você olhar, por exemplo, Lucas, no capítulo 18, versículo 1, a palavra já começa dizendo aí nesse texto, que Jesus contou para os discípulos uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. É a segunda chave. Depender é a primeira. Orar sempre sem nunca esmorecer. A segunda, esmorecer. E a terceira, nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus. Conhecer e meditar na palavra de Deus fortalece a nossa fé e nos ajuda a descansar nele. Se você puder, querido, toma nota dessas chaves para você meditar depois em casa, porque eu vou citar aqui várias referências bíblicas que você pode estar meditando nelas durante a semana. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Então o Salmo, por exemplo, 119, versículo 105, o Salmo 119 é gigantesco. No versículo 105 desse salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você está sem saber o que fazer, se tem uma decisão importante para se tomar e você não sabe
o que fazer? Começa a ler a palavra, meu irmão. Começa a ler a palavra, minha irmã, porque lâmpada para os seus pés e luz para iluminar o seu caminho, para lhe dar direcionamento, para lhe entregar a saída, é a palavra. E você precisa conhecer. Tem outro ponto que eu diria que é a quarta chave, que é algo extremamente importante. Então, além da dependência, da perseverança na oração, de meditar, ler e meditar na palavra, a comunhão com outros irmãos é algo tão importante. A comunhão com outros irmãos. Porque estar em comunhão, queridos, com outros cristãos, compartilhando experiências, um apoiando o outro, é algo fundamental. Inclusive lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, fala o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então, poxa, quem aqui foi edificado com a palavra que o irmão Carlos Santos trouxe aqui? Veja que tremendo. Ele trouxe algo que vocês precisavam ouvir, que complementa o que o Senhor tinha colocado no meu coração para dizer. Imagine se ele não estivesse aqui, como muitas vezes ele não está. Então, está vendo como é importante servir? E está vendo como é importante você também estar aqui? Se você não estivesse aqui, você não poderia ter ouvido isso. Então, é por isso que lá em Hebreus fala que a gente não deve deixar de estar junto, de congregar. E muita gente acha que pode, eu vou ficar em casa, eu posso buscar a Deus de onde estiver. E pode mesmo. Sendo que tem uma coisa que você vai perder. É isso aqui, ó. Essa comunhão. É o fato de estar enfrentando uma situação e ter alguém para dizer assim: rapaz, eu já passei por isso. E você vem para aqui agora para falar, porque senão ninguém escuta você, seu Carlos. Esse testemunho que eu dei foi de um negócio, porque foi um negócio grande. Mas, no mesmo dia, e eu concretizei hoje, foi um negócio pequenininho, que é uma loja na Mascarenhas de Moraes. E eu tinha oferecido essa loja a um cliente meu. E ele tinha feito uma proposta. E quando foi terça-feira de manhã, ele me chamou lá na loja dele e disse: outro corretor que disse que trabalhou contigo me ofereceu essa mesma loja e me mostrou aqui, e eu vou mostrar aqui a vocês. Eu teria até uma foto. Consigo um preço melhor e eu trabalho para... Deixa eu ver como foi que ele botou. E eu trabalho para você, para fazer um bom negócio para você. Mandou para o meu cliente. Aí o meu cliente disse: aqui o que o corretor mandou. Eu disse: posso bater uma foto? Ele disse: pode. Eu disse: ele disse que consegue isso aqui para você. Ele disse: mas eu vou fazer com você. Eu disse: tudo bem, mas deixa eu passar aqui para o dono. Passei para o dono. Eu disse: olha, está vendo aqui um leilão do teu imóvel. E outro corretor disse: eu não conversei com esse corretor, não dei essa proposta. Isso foi terça-feira. E ele está na feira aqui de autopeças. Aí ele fez: quinta-feira eu estou aí. Hoje eu fui me encontrar. Essas duas reuniões foram hoje, tá, gente? E eu descansei no Senhor sobre os dois negócios. Porque eu fiquei indignado com esse cara que trabalhou comigo, que estava querendo me passar a perna. Eu disse: Senhor, vem. Pai eterno. A minha esposa, ela fica comigo: vamos orar. E o pastor me conhece há muito tempo, ele sabe que eu tenho um temperamento muito forte. Tinha, glória a Deus, é verdade. Aí, quando foi hoje, eu fui, recebi o cara que eu não conhecia ele, tá? O dono do imóvel, eu conhecia o advogado. Ele disse: eu gostei de você, vamos lá no seu cliente. Eu disse: vamos. Chegou lá, ele fechou o negócio, fechamos. Agora, o melhor de tudo, a empresa desse meu cliente, do dono do imóvel, é um fundo, e ele comprou 4 redes de autopeças. E esse meu cliente tem uma distribuidora
de óleo e pneu. Aí o meu cliente chegou, olhou para ele e fez: teu fundo não quer comprar a minha empresa, não? Aí disse: não, a gente pode conversar. Qual é o teu faturamento? Aí o meu cliente disse X. Ele disse: a partir disso aí interessa para a gente, o fundo. Eu esqueci o nome do fundo, tá? Aí depois, quando foi embora no carro, eu disse: irmão, sou cristão, evangélico, não sei se tu é cristão católico, mas tem negócio para a gente aí, porque eu estava fazendo uma prospecção do fundo para a empresa dele. Disse: não, cara, eu vou passar tudo para você, tem interesse? E eu fiquei de ir lá na feira de autopeças. Então, quer dizer, de um negócio que um corretor queria me quebrar, Deus me colocou, fechei o negócio e talvez o cara compre a rede de 85 lojas desse meu cliente aqui, entre com fundo. Sentou a mulher, chamou a esposa dele, apresentou o CEO e tal, e ficaram conversando, e eu e um amigo meu junto. Aí agora eu estava me lembrando ali, eu disse: você só falou do grande, faz do pequeno também. Aí eu digo: eu vou falar, Senhor. Então, é no descanso, que eu descansei os dois. Verdadeiramente, eu descansei. Fui para Garanhuns, esqueci tudo, me diverti com meu neto jogando bola. Depois eu fui para Campina Grande no domingo, voltei na segunda. E hoje o Senhor me honrou no descanso e na oração que eu entreguei a Ele, que o cliente é dele, a empresa é dele, e tudo é dele, tudo é para Ele. E eu disse, eu disse ao meu cliente, tá? Na segunda-feira eu disse a esse cliente, eu disse: eu faço tudo o que você quiser, de acordo, eu só não fujo dos meus princípios. Eu sou cristão. Isso está aqui gravado, posso até botar o áudio. Eu disse: ganhar dinheiro dessa forma não me interessa, eu prefiro não fazer negócio, vender o seu imóvel. Eu estou fora. E hoje ele veio para mim e disse: não, gostei de você. Não ligou nem para outro corretor e a gente fechou o negócio. Esse está fechado, assinado, pé batido e ponta virada, como diz o Matuto. E é o pequenininho. E o senhor chegou ali e disse: vai falar do pequeno também? Aí eu disse: então vou. Então, como o senhor quis que eu ficasse aqui hoje, para dar, e essa palavra, descanso. Quando você falou: não estava com palavra, e o senhor falou descanso. Eu olhei para o senhor e disse: não é possível. Foi o que eu fiz. Então, para a honra e glória do Senhor. Só para dar mais esse testemunho a vocês, tá? Amém. Então, olha só. O Senhor abre portas dentro de portas. Ele abre. Você veja um negócio que parece um negócio pequeno. Mas o Senhor está abrindo uma porta gigante dentro de uma porta pequena. Porque, como diz aquela canção, Ele faz a roda grande passar dentro da pequena, meu irmão. Não existe impossível para Ele, não. Ele faz. Agora a gente precisa exercitar o descanso nele. E é por isso que não consegue descansar nele aquele que age na própria força. Na força do braço. E essa é a quinta chave. Não agir na força do próprio braço. Lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos aprender que tudo podemos naquele que nos fortalece, tal qual diz lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você diz que pode tudo em quem? Ou em quê? Tudo posso porque eu fiz faculdade? Tudo posso porque eu fiz doutorado. Tudo posso porque fiz mestrado. Tudo posso porque sou autoridade. Irmãos, minha irmã, sai dessa. Coloque a sua força no Senhor. Dependa dele que você vai ver milagre acontecer. Salmo 28, 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Olha, vê que coisa tremenda. O Senhor é a minha força e a minha defesa. É a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda.
A sua força é o Senhor? A sua proteção é o Senhor? O seu coração confia verdadeiramente nele ou parcialmente nele? Seu coração confia integralmente em Deus ou só um pedaço? Porque aqueles que confiam inteiramente nele recebem dele ajuda. Confiar inteiramente no Senhor é descansar nele. Quando você consegue fazer isso, aí vai agora para a sexta chave. Você não anda ansioso. Porque aquele que anda ansioso não consegue descansar no Senhor. Achei interessante que Carlos disse assim, eu conheci o velho Carlos. Por isso que eu digo assim, porque já mudou muito, meus irmãos. Conhecia, né, Fábio, o velho Carlos? Irmão, está muito diferente. Oi, Pernambuco quase todo. Então, olha só, Mateus 6,25, Jesus falou. Portanto, eu lhes digo, Jesus disse para os discípulos, não se preocupem com a sua vida, com o que comer, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Eles estavam mostrando, eu cuido de você. Será que você pode dizer assim, o Senhor cuida de mim? Será que você pode declarar isso? O Senhor cuida de mim? Olha, profere isso, porque as palavras têm poder. A Bíblia diz que Jesus falou certa vez, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Lá em Provérbios fala que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da fala. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Aí você fica com vergonha de falar. Então declara isso. O Senhor cuida de mim. Cadê? Tem alguém aí? O Senhor cuida de mim. E se você tem a consciência de que Ele cuida de você, a palavra de 1 Pedro 5,7 pode ser real para você. Sabe o que diz lá? Diz assim, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha, queridos, lançar tem um significado tão forte. Lançar significa jogar com violência. E a Bíblia diz que a gente deve lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Agora, imagine você jogar violentamente algo contra alguém. Já imaginou isso? Imagine jogar violentamente esse óculos nesse chão aqui. O que vai acontecer? Ele vai se desfazer, ele vai se estraçalhar. A Bíblia diz que a gente tem que jogar algo ansioso de forma... Tem que lançar, tem que jogar violentamente algo sobre Deus. E o que é? Está aqui. A ansiedade. Quando a gente joga sobre ele violentamente algo, vai se desfazer. E outra, você não tem como pegar de volta. É ou não é? Porque quando a gente joga com violência, a gente joga com muita força. E isso vai longe. Então, dá trabalho pegar de volta. E se foi violentamente mesmo, de forma violenta, vai ter só os cacos. Ok? Sua ansiedade tem que ser jogada violentamente sobre Deus. E ela não vai existir mais. Faça isso. E aí, Filipenses 4:6 diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja que coisa interessante. Não estejam ansiosos por nada, mas em tudo, através da oração e da súplica, apresentem os seus pedidos a Deus. Mas o que é que ele diz? Agradecendo, com ações de graças. Já parou para pensar nisso? Você está orando agora e você já começa a agradecer por ter recebido? Por que você pode fazer isso? Confiança
Mas existe uma chave. É porque quando você pede, no mundo espiritual acontece instantaneamente. Então você crê que recebeu porque você já recebeu. Nas dimensões espirituais já aconteceu. E depois vai se manifestar na dimensão do natural. Ok? Me lembro uma vez que eu estava orando por uma pessoa. O cara estava opresso lá. E eu estava orando. E tudo o que eu falava em oração, o cara conseguia ver acontecendo na hora. Eu fiquei, meu Deus, eu queria estar enxergando isso. Ele enxergava tudo e ele começava a falar. Na verdade, o cara estava endemoniado, tá? E eu comecei a orar, ele começou a fugir de mim. E no que eu comecei a orar, eu disse assim, que, Senhor, manda o teu fogo aqui. E o cara começou a falar, ai, tá queimando, e eu querendo ver. Mas estava acontecendo ali. Deus permitiu aquilo para fortalecer minha fé. Porque na verdade, a gente não precisa ver. A gente precisa crer. Quando a gente fala no mundo espiritual as coisas acontecem. E lá eu estava orando que haja fogo aqui. E o cara dizendo, está queimando. E eu lembro que eu disse, que se abra um abismo aqui nesse lugar. E o cara, está muito alto, está muito alto. E eu disse, agora, Senhor, envia os teus anjos, faz isso, faz aquilo, em nome de Jesus. E esses demônios que estão oprimindo esse rapaz, sejam lançados nesse abismo. E o cara começa a gritar, está caindo, está caindo. E eu, meu Deus, eu queria ver. E o Senhor não permitiu que eu pudesse ver. Porque o Senhor estava querendo me ensinar que eu não precisava ver. Eu precisava crer. Às vezes a gente espera ver, quando na verdade tudo que a gente precisa é crer que Deus vai fazer. Então, não esteja ansioso, tá? Não esteja ansiosa. Eu diria que essas são as chaves para se conseguir descansar no Senhor. E eu queria encerrar com 1 João, capítulo 3, versículo 22. Diz assim, e o que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O que pedimos, recebemos de quem? Dele. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável, o que lhe agrada. É por isso que a Bíblia diz que Jesus falou, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires em meu nome será feito. Mas tem que estar nele. Porque se você estiver nele, descansando nele, se movendo com ele, você não pedirá nada que desagrada a ele. Então sua oração sempre estará alinhada com a vontade de Deus. Venha o teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Então, descansa no Senhor. Queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você. Eu queria convidar você para ofertar ao Senhor. Você que está em casa pode fazer isso também aí pela internet. Leia o site, lá no site tem ofertar, ou pelo aplicativo você pode estar fazendo isso. É muito importante a gente poder contribuir para a obra do Senhor. É um grande privilégio. E quando a gente faz isso, na verdade, nós estamos demonstrando que a nossa confiança está nele. E estamos reconhecendo que ele é o provedor de todas as coisas. Então que você possa estar fazendo isso nessa noite. Em nome de Jesus.